Oi pessoal, espero que vocês estejam bem, mais um vídeo aqui juntos. E hoje o pedido de vídeo foi feito lá pelo Instagram. A gente vai conversar sobre quando a gente começa a endurecer com o passar do tempo, através das relações, através das situações difíceis que a gente vai passando, vamos endurecendo, as feridas vão surgindo, as cicatrizes vão surgindo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, então, por um pedido de vídeo. Quero convidar quem tá aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo a se inscrever no canal, a ficar por aqui. A gente conversa muito sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, educação emocional. Lá no Instagram também a gente tem contato Lá no Instagram também a gente tem contato diário sobre esses mesmos assuntos. No Spotify também a gente tem o nosso podcast Vida Consciente, trazendo os mesmos assuntos, mas sempre em diferentes formatos. Também eu tenho um blog no meu site com vários textos que pode te ajudar também a entrar um pouquinho mais aí pra dentro. Todos os meus contatos ficam aqui embaixo, na caixa de informações do vídeo. Bem, a Júlia escreveu sobre isso no Instagram e é uma grande verdade, eu quis trazer em vídeo porque de fato, como nós vamos passando por situações ao longo da vida que vão gerando dor, desconforto, sofrimento e muitas vezes a gente não consegue lidar. A gente não consegue lidar com toda essa carga emocional, com toda essa carga de sofrimento, com o estresse que muitas vezes as situações apresentam pra gente. E nisso, quando a gente passa por um período de sofrimento, de repente passa por outro, de uma forma mais esporádica, coisas que não trazem tantas questões internas, fica mais fácil de passar sem marca, sem ferida. Mas, se nós passamos por repetições de situações de sofrimento, num período curto, muitas vezes, de tempo pra gente respirar, descansar, curar as feridas, passar o remedinho necessário para cicatrizar e seguir adiante, se nós tivermos experiências difíceis, dolorosas, né, seja no trabalho, seja na carreira, seja em relacionamento amoroso, seja em relacionamento familiar, a nossa tendência, de fato, é ficarmos um pouco mais duros, um pouco mais rígidos, em defesa de não sofrermos novamente. Então, tem duas linhas dentro da psicologia que falam com muito mais facilidade sobre isso, porque os próprios autores trazem isso, né, como pontos importantes das próprias linhas. O Moreno é o pai do psicodrama, e ele fala muito sobre crescermos, né? Nós nascemos e crescermos com aquele frescor da infância, né? Então, somos muito espontâneos, muito criativos, mas com o passar do tempo, com o passar das relações, com as situações, com o nosso histórico de vivências, se mais difíceis de lidar, nós também vamos perdendo essa espontaneidade. Então, vai ficando tudo um pouco mais rígido, né? A gente já não tem mais esse mesmo frescor, muitas vezes a gente já não tem mais a mesma coragem que teve um dia, surgem os medos, as inseguranças de nos ferirmos novamente, nossa mente vai nos proteger, vai nos auto-boicotar, né? Nós vamos nos boicotar, nós vamos nos sabotar, justamente porque a mente está entendendo que lá na frente tem um perigo muito parecido com aquele que a gente já viveu. Então vem o auto-boicote, a auto-sabotagem como uma defesa muitas vezes, para não passar por aquilo de novo. Mas a mente não é tão inteligente assim de prever exatamente o que vai acontecer. É uma possibilidade, uma sugestão. Você deve perceber que a sua mente traz a todo momento hipóteses, sugestões, possibilidades, mas certeza? Não tem. Só vivendo de fato para saber. Existem possibilidades maiores, probabilidades maiores e menores de algo acontecer. Mas a mente está supondo. Ela está trazendo uma hipótese do que vai acontecer. E nisso, nesse medo muito grande de sofrer outra vez, a gente simplesmente não vai. Não faz, a gente fica no lugar. E outra linha também que fala muito sobre isso é Reich, né? Na bioenergética, na psicologia corporal. Então, Reich, ele fala muito sobre couraças. Então, as couraças são as proteções, as camadas, as cascas que nós vamos desenvolvendo, né? E vamos ficando mais cascudos mesmo, no sentido de sofrer menos. Então, quanto mais camadas eu desenvolvo para me proteger, para não sentir, isso vai ficando cada vez mais evidente. E aí na nossa forma de comunicação mais agressiva ou mais introspectiva, né? O não confiar, que é o que a Júlia trouxe no e-mail, né? Quando ela, na mensagem que ela pediu,
Antes eu confiava mais nas pessoas, eu me relacionava com mais alegria com as pessoas, agora não acontece o mesmo. A maturidade vai também ensinando, né, com quais pessoas a gente pode lidar, com quais pessoas se abrir mais ou menos, falar menos da nossa vida muitas vezes, porque muitas vezes abrimos o coração e fomos julgados por isso, fomos criticados por isso. Muitas vezes algumas pessoas utilizaram coisas muito caras nossas, que nós contamos, abrimos o coração e foram usadas contra a gente. Então a maturidade também acaba ensinando muito a gente viver melhor na sociedade, a gente passar pelas dificuldades, mas é algo natural. A gente tem sempre os dois lados para enxergar, a gente vai se proteger mais, a gente talvez vai ter mais critério, e a ideia é essa: usar essas couraças, essa falta de espontaneidade, essas cicatrizes, para que a gente aprenda os caminhos que a gente trilhou, que nos ajudaram, o que não nos ajudou e como fazer melhores escolhas a partir de então. Mas nós não podemos também ficar presos numa armadura, numa couraça, escondidos, né? Por exemplo, a gente trouxe aqui, né? Eu trouxe aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Então ele cria uma armadura para se esconder, na verdade, da vulnerabilidade dele, da necessidade de ser aceito. Então ele vira um cavaleiro para salvar a população, para ser bem visto, para ser bem quisto. E nisso as suas questões internas e familiares vão ficando para depois, né? Então ele se protegeu também. Se protegeu muitas vezes entendendo que precisava se proteger de si mesmo. Porque a vulnerabilidade a gente entende que é uma coisa que machuca, que é uma coisa que dói, mas é a vulnerabilidade que conecta a gente ao outro. Então entenda que é difícil, a gente cria cicatrizes, a gente cria feridas, mas eu gosto muito de encarar as nossas cicatrizes como o nosso mapa, né? Quando eu olho para mim, quando eu olho para o meu coração com as minhas cicatrizes, quando eu olho para o meu corpo físico com as minhas cicatrizes, essas cicatrizes são os lugares por onde eu passei, acertando, errando, tomando boas decisões, tomando más decisões, mas esse é o meu mapa e eu preciso estudar o meu mapa, eu preciso aprender com o meu mapa, o que eu fiz, por onde eu fui, os caminhos que eu tomei, que foram tortuosos, para não pegar esses mesmos caminhos lá na frente. Então que a gente olhe para as nossas cicatrizes como possibilidades de acertar, possibilidades de aprender. Se a gente sofre em vão, então qual é a razão do sofrimento? Que a gente sofra, mas utilizando o que a gente pode tirar de positivo, que certamente é o aprendizado, que certamente é, mais uma vez, passei por essa situação, significa que está se repetindo. Se está se repetindo, eu tenho que olhar o que está acontecendo. Outra vez eu me sinto assim, outra vez a pessoa me tratou assim, outra vez a vida me trouxe essa situação. Repetição de comportamento é falta de aprendizado. E um ponto importantíssimo que a gente precisa também refletir é não transferir para uma nova situação, uma situação passada de dor. Não transferir para uma nova pessoa algo que alguém te feriu ou machucou. Não transferir para uma nova relação problemas da relação passada. Então, nisso da gente ficar com as nossas feridas, muitas vezes a gente começa a entender que o futuro vai ser exatamente igual ao passado. E as pessoas são diferentes, as situações são diferentes e nós também não somos as mesmas pessoas hoje que viveram aquela situação. Então, é muito, muito importante que a gente viva consciente, que é o meu lema, né? Trazer consciência para cada ação, para cada atitude, para cada olhar, que as pessoas são diferentes, as situações são diferentes. E quando eu estou falando com o outro, eu estou falando pela minha essência ou eu estou falando pela minha dor? Quem está falando nesse momento é a minha dor? É a minha ferida? É a minha cicatriz? Ou é o meu lado de esperança, de momentos melhores, de coisas novas, de oportunidades novas para mim? Quando pega na nossa ferida, quando o outro pega na nossa ferida, é ali que a gente percebe que não se trata do outro, se trata da gente, porque a nossa reação é muito descabida, muito desmedida, uma reatividade muito grande, uma raiva muito grande, uma agressividade muito grande, ou eu me retiro do mundo, me retiro da relação, me retiro da vida e fico comigo. Preste atenção na forma como você lida com as situações, com as pessoas, com as relações. Porque aonde pega em você é aonde de fato começa a doer. E você supõe que é o outro que está trazendo isso tudo para você, mas nada mais é do que as suas feridas. Foi só um gatilho para algo que já existia dentro de você e que talvez você sequer tenha olhado e que precisa ser olhado, cuidado, cultivado talvez, ou curado. Obrigada pela companhia de vocês. Um beijo.